ir para o próximo nível? Camille, eu sinto que eu tô estagnada. Eu tô estagnado. Eu não sei mais o que fazer. Eu consumo inglês todo dia, mas eu sinto que eu não estou saindo do lugar. E agora? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como você vai adquirir mais conhecimento e evoluir de nível em inglês. Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje eu vou falar em 5 etapas, 5 dicas diferentes para você elevar o seu nível no inglês. Vamos lá? E vai funcionar assim, eu vou apresentar a questão, vou mostrar provavelmente o que deve estar acontecendo para você não sair do seu nível e também vou mostrar o que você tem que fazer no lugar, beleza? A primeira coisa é que você precisa conhecer a ordem ideal. Sim, existe uma forma, uma sequência, uma ordem que você precisa seguir. Muita gente fala das 4 habilidades no inglês, mas poucos ensinam exatamente qual a ordem que você tem que dar prioridade. E o papo é o seguinte, existem 4 habilidades diferentes. A escuta, a fala, a leitura e a escrita. Em inglês, listening, speaking, reading and writing. E nós dividimos essas 4 habilidades da seguinte maneira. Nós temos que pensar naquelas coisas que nós consumimos, o que chega para nós, e aquelas coisas que nós produzimos. São 2 coisas completamente diferentes. Por quê? Não tem como você sair falando inglês, sair escrevendo redações em inglês, se você não tem o hábito da leitura e se você não entende o que as pessoas falam. Então, essa pode ser uma das coisas que pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja falando, Camille, eu tô com muita dificuldade de falar. Na hora que eu vou falar, eu travo. Por que isso pode acontecer? Pela dificuldade na escuta. Esse é um dos motivos. E na hora de escrever é a mesma coisa. Você não sabe se é um SH, um CH, se vai ser um X, o que é. Pelo mesmo motivo. Você não está acostumado a ver aquela palavra, então na hora de escrever fica bem mais difícil, certo? Então existe essa ordem. Então primeiro a gente tem que sempre escutar e ler para depois falar e escrever. E eu fiz uma série de 4 aulas muito completas onde eu mostro exatamente o que fazer para cada habilidade. Então se você me falar agora que você está com dificuldade de entender o que as pessoas falam, tem aula para você. Para leitura, para fala e para escrita é a mesma coisa. Então eu vou deixar aqui no card ou também na descrição desse vídeo. Então vai lá conferir, não deixa de assistir. Então o que deve estar acontecendo? Você deve estar invertendo a ordem, né? Querendo falar, você pode estar mais ansioso para falar do que paciência para trabalhar a escuta. Porque quanto mais você escutar, melhor você tende a escutar e, consequentemente, esse resultado passa para a fala. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar nessa ordem. Primeiro você escuta, depois você fala. Primeiro você lê e depois você escreve. É só pensar numa criança. Você já viu qualquer criança falando antes de escutar? Ou você já viu alguma criança escrevendo sem nunca ter visto a letra ou a palavra antes? Não tem como, né? Mesma coisa vai ser pra gente no inglês. Segundo passo, saia do óbvio. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente tem que ter um aproveitamento melhor dos conteúdos que a gente tem contato. São formas diferentes de praticar que provavelmente você tem feito até agora. Então vamos pensar assim, qual que é um formato previsto? Vamos pensar numa música, certo? Uma música. Qual que é a primeira habilidade que vem na sua cabeça? Vai ser a escuta, a fala, a leitura ou a escrita? Qual dessas vem primeiro? Se você pensa em música, provavelmente deve ser o listening, né? A habilidade da escuta. Beleza, isso é o modo previsto, é o formato previsto de estudo. Você escuta muita música, você se acostuma com a música e com o tempo vai ficando mais fácil de entender o que a pessoa está falando. Mas a questão é que a gente pode trabalhar as 4 habilidades no inglês, aquelas que a gente falou no começo dessa aula, para trabalhar com qualquer formato que seja. Exatamente. Então, não é porque você está escutando música que a única habilidade que você vai trabalhar vai ser o listening. Muito pelo contrário, você vai trabalhar as 4 habilidades. Então a gente tem que pensar em formas alternativas de lidar com o conteúdo que a gente tem em mãos. E fazer isso, você estará associando habilidades. Então, por exemplo, a música, além de você escutar com muita frequência, você pode ler a letra várias vezes. E ao ler, você pode falar em voz alta. E daí você vai trecho por trecho escutando a música, lendo a letra e falando em voz alta. E quando você fechar esse processo, você pode se gravar, né, no seu celular e escrever aquilo que você está falando, que você está cantando. Pronto, trabalhou as 4 habilidades. Mas, por exemplo, quando você for assistir uma série, você pode assistir o mesmo episódio algumas vezes com a legenda em português e com áudio em inglês, porque você vai entender o contexto e aos pouquinhos você vai poder direcionar a sua atenção mais para a escuta, já que o contexto você já entendeu. E aí sim você pode trocar a legenda para inglês, porque daí você vai trabalhar a leitura em inglês também. E com a legenda em inglês,
inglês, daí sim você vai poder começar a repetir e imitar o que as pessoas estão falando. E a mesma coisa, no final você pode gravar um áudio seu, falando, narrando aquela cena. Você pode até dar um mute na série, a série fica sem som ali e você vai lendo a legenda já com mais intenção e tudo mais. E aí grava e aí depois põe no papel. Mas sempre lembrando que a gente tem que escutar antes de falar e ler antes de escrever. Então, uma possibilidade do que está acontecendo é que você se limita usando apenas um formato para uma coisa, sendo que você pode ampliar os seus olhares. Mas, mais uma vez, sempre lembrando da sequência, tá? Não fique sobrecarregado, igual eu tô falando. Não é pra colocar tudo em inglês de primeira e achar que você vai entender tudo e que vai ser um sucesso. Calma! Isso pode ser mais frustrante. Então vai cada coisa no seu tempo, um pouquinho de cada vez, e adaptando, assim como eu sugeri na questão da série. Inclusive tem uma aula aqui no canal que eu falo exatamente como você pode estudar com séries e filmes, tá? Também tá no card e na descrição desse vídeo. Passo número 3. Pare de consumir aquilo que você está consumindo. Sim, pare de assistir a série que você está assistindo. Para de escutar o artista que você escuta. Para de ler o autor que você lê. Vai ler outra coisa, vai escutar outra coisa, vai assistir outra coisa. Tá na hora de ampliar os seus horizontes. Sabe o que acontece? Tô mandando a real, gente. Você pode estar acostumado, você pode estar viciado naquela série, você pode estar confortável. Já pensou se você só assiste Friends? Você só conhece a velocidade de fala dos personagens de Friends. Você só conhece a voz em inglês dos personagens de Friends. Você só conhece as situações dos personagens de Friends. Acho que a gente tem que sair um pouquinho da caixinha, né? Sair um pouco da bolha. E além de estar viciado em um conteúdo específico, você pode até estar viciado também em um formato. Porque às vezes você gosta tanto de música que você esquece que também tem que praticar a leitura. E ao mesmo tempo que você escuta muito a música, você não foca em querer falar e cantar junto certinho a letra daquela música. Então não é só questão de você estar viciado no conteúdo específico, que foi o exemplo que eu dei de Friends, mas você pode estar viciado no formato. E lembre que pra gente alcançar a fluência no inglês, a gente precisa trabalhar as 4 habilidades. Então você pode voltar na dica 2 e trabalhar as 4 habilidades independentemente do formato que você escolher, mas é claro que é muito importante você ter materiais de estudos diferentes, formatos diferentes. Combinado? Então fica aqui a minha sugestão. Procure por produtores de conteúdos diferentes na internet, escolher um documentário, uma coisa diferente, um filme sobre a vida de alguém, porque mudando o formato e o tipo de conteúdo, muito provavelmente você vai se deparar com palavras que você já conhece, mas em aplicações diferentes, situações diferentes. E isso é incrível. Passo número 4. Se inspire e se rodeie com pessoas que respiram o mesmo universo que você. E qual é o universo que eu tô falando aqui? Inglês. Porque não é assim, gente. Quando nós queremos, por exemplo, ter uma dieta mais saudável, uma alimentação mais balanceada, a gente tende a procurar pessoas que falem sobre o assunto, que vivam, que realmente experienciem tudo aquelas que elas tanto falam. Não é sobre falar, é fazer também. Mesma coisa para quando a gente tá começando ali a fazer exercício, a gente precisa daquela motivação extra, a gente também começa a seguir um monte de gente que faz parte desse universo. Inclusive você tira print, filma, salva, para poder fazer esses exercícios depois e adicionar na sua ficha, não é assim? Ou até mesmo para se vestir, se você quer mudar o jeito que você se veste, enfim, você começa a seguir pessoas que falem e vivem esse assunto. Mas será que você está focado no inglês desse mesmo jeito? Porque sejamos sinceros, às vezes não tá. E tá tudo bem, a gente pode mudar isso agora. Onde colocamos o tempo, colocamos a nossa atenção. O que isso significa? Talvez você esteja perdendo tempo consumindo um monte de conteúdo que não soma em nada pra você. E isso eu não tô falando nem de inglês, gente, eu tô falando aqui como amiga. Então, por que não trazer essa mesma filosofia para o inglês? E aqui eu não tô falando só de professores que compartilham dicas, assim como eu tô falando de pessoas que moram no exterior, pessoas que estão estudando inglês, para que você se envolva realmente nesse assunto. Porque eu vou te falar, fazer parte de uma comunidade de pessoas que têm o mesmo objetivo que você é muito importante. Porque você sente que você não tá sozinho. Você vê que as mesmas dificuldades que você tem, outras pessoas têm, que você não é uma pessoa diferentona e que você não consegue estudar inglês, que você não consegue aprender. Não, gente. Então é normal o processo de dificuldade. E quando a gente tá na comunidade, a gente tem essa força extra que a gente precisa de motivação. O sonho é seu. E se esse sonho tá no seu coração, ele tá no seu coração por um motivo. Então se você quer alcançar a fluência no inglês, não larga o osso.
não larga e conta comigo. Então, talvez o que esteja acontecendo, você está direcionando o tempo livre que você poderia estudar inglês com coisas que talvez não estejam te adicionando em nada. Então, tá na hora de fazer essa limpa nas coisas que você tem consumido. E mais uma vez, eu não tô nem falando de inglês. Às vezes você quer também melhorar suas habilidades culinárias, entendeu? Eu tô falando realmente num ponto geral aqui, mas também sobre o inglês. Então, vocês estão entendendo, né? A ideia é, veja quanto tempo você gasta com coisas que não adicionam nada na sua vida, não te acrescentam em nada, e redirecione esse tempo para coisas que você quer adicionar na sua vida, sendo ela inglês ou qualquer outra coisa que você também queira melhorar. Mas como o nosso papo aqui é sobre inglês, inglês em primeiro plano, né? E a número 5. Eu acho que... Bom, todas essas que eu compartilhei, na verdade, são fundamentais se você quer elevar o seu nível no inglês. Mas essa aqui é o que vai fazer você sentir isso na pele diariamente, se você mantiver a frequência, que é ter disciplina. Disciplina, sim, disciplina. Com qual frequência que você estuda inglês? E eu tô perguntando isso porque provavelmente eu imagino que você vai me responder de 2 a 3 vezes por semana, certo? É uma média aqui porque isso é o que a maioria das pessoas fazem. Agora me diz, se isso é o que a maioria das pessoas fazem, você acha que isso funciona? Se a maioria das pessoas fazem isso e nem 5% do nosso país é fluente em inglês, é porque eu acho que isso não funciona. E sabe por que isso acontece? Porque tem muita gente que conta somente com a motivação, que é alguém te dando uma palavra de incentivo ou até mesmo você pensando sobre os seus sonhos, se imaginando no futuro. Mas tem dia, gente, que o desânimo bate. Tem dia que a gente não tá afim. Tem dia que a única coisa que a gente quer fazer é não fazer nada. Só ficar jogado ali no sofá, mexendo no celular e é isso. E tudo bem, isso é normal. Eu também faço isso, não tô falando que eu não faço. Mas o que acontece é que quando você relaxa desse jeito, você deixa passar um momento de estudo. Então se você estuda 2 ou 3 vezes na semana, você já conta com uma a menos. E aí, estudar inglês uma vez por semana, será que funciona? Não, não funciona também. Pensa que seu cérebro é que nem uma máquina. Ele precisa de algo com repetição pra ele ver que aquilo faz parte da sua vida. Né? Por isso que a gente fala que a disciplina é muito diferente da motivação. A motivação, você precisa essa vontade de querer fazer as coisas. E nem sempre a gente vai estar com vontade de estudar inglês, mas a gente precisa ter a disciplina de fazer isso com frequência, porque aos poucos isso se torna mais natural. E é por esse motivo que tem muita gente que consegue evoluir numa medida grandiosa em pouco tempo, e até mesmo alcançar a fluência no inglês, porque é algo que tem que ser feito frequentemente. E é isso que muitas pessoas falam sobre morar no exterior, né? Que você é forçado a falar inglês todo dia, mas a gente não precisa passar por isso para falar inglês fluentemente todo dia, para estudar inglês fluentemente todo dia, que é o que eu defendo. Você tem que fazer hoje o que você pode hoje com as ferramentas que você tem hoje. É isso. Então, se você tem o sonho de morar fora, se você tem o sonho de trabalhar numa multinacional que vai te pagar em dólar, você vai ter que falar inglês todos os dias, não vai? Isso vai fazer parte da sua realidade no futuro. Então, por que não já trazer isso agora pra sua vida? Então, não aceite esse papo de, eu vou começar na segunda-feira, porque isso não funciona. Comece hoje, hoje mesmo. Não importa a hora nem o dia que você tá assistindo esse vídeo. A partir de hoje, você vai estudar inglês todos os dias um pouco. E isso eu tô falando, gente, não é nem 10 minutos por dia. Porque aos poucos, gradualmente, você vai aumentando. Tem gente que coloca, tipo, eu vou estudar todos os dias 3 horas por dia. Será que isso é sustentável? Será que você vai realmente conseguir manter isso? Então eu sou muito mais você procurar um buraquinho aí na sua rotina, um espaço, um momento que você sabe que você tá ali disposto a estudar e estudar um pouquinho que seja, mas já começa. Esse um pouquinho vai se multiplicar diariamente e depois você me conta o resultado disso daqui a um tempo. Volta aqui nesse vídeo e você deixa aqui o comentário. E o melhor é que se você fizer isso, aos poucos você vai se apaixonar pelo idioma e vai ficar cada vez mais fácil de estar em contato e de estudar. Pode apostar nisso que eu tô falando. Então a dica de ouro desse vídeo, que eu quero que você também guarde no seu coração, eu quero que você associe o hábito de estudar inglês com outro hábito que você já tenha. Então você pode falar, Camille, pra mim é muito difícil estudar inglês porque minha rotina é muito agitada e tal. Qual que é a coisa que você faz todos os dias que é praticamente uma atividade santa, assim, pra você, que você nunca pula? Tem gente que é skincare, tem gente que é o café da manhã, tem gente que não pode ir pro trampo sem tomar café da manhã, porque senão o bicho pega. Qual que é? Associe o inglês com isso. Então, às vezes, você pode acordar um pouquinho mais cedo, não tô falando pra acordar 50 horas mais cedo, só um pouquinho mais cedo, pra você já estar em contato com o inglês, fazer alguma coisinha especial associada com esse hábito, tá? Faça isso independentemente do horário do dia, que seja bom pra você o que tá valendo. E um pouquinho por dia, mas todos os dias. Combinado? Recapitulando agora, então, os 5 passos. Vamos lá. Primeiro, conheça e faça, aplique a ordem correta para estudar, porque isso vai evoluir, acelerar os seus resultados. Número 2,
Pense em formas alternativas de praticar os formatos. Não ache que um tipo de conteúdo serve para uma coisa, não. Cada conteúdo serve para as 4 habilidades. E quanto mais você associá-las, mais fácil também vai ser para você aprender. Pelo menos nesse primeiro momento. Depois é o momento de dividir, mas eu posso fazer outro vídeo sobre isso. Número 3. Bora quebrar esses vícios e bora abrir a caixinha. Tá na hora de experimentar formatos diferentes e conteúdos diferentes também. Lembre-se que para alcançar a fluência em inglês nós precisamos trabalhar as 4 habilidades e não somente em um formato, porque isso vai limitar muito a sua experiência com o idioma. Tem que abrir. Número 4. Se inspire em outras pessoas e faça parte de uma comunidade que tem o mesmo objetivo que você. E ó, não vale se comparar. Cada um tem a sua jornada. Número 5. Determine uma frequência e associe o seu hábito de estudar inglês com outro hábito que você já tenha. Eu já tô falando hábito de estudar inglês, que eu já tô aqui assumindo que você vai fazer isso e que vai dar certo. Nem tô chamando de estudar inglês. É o hábito de vivenciar o idioma. Alright, guys. Então é o seguinte, eu quero que você coloque essas 5 dicas em prática e daqui a um mês, volta aqui nesse vídeo e me conta como que tem sido esse um mês de estudo diário de inglês, um pouquinho por dia, pensando nas 4 habilidades e aplicando tudo isso que a gente falou na aula de hoje. Maravilha? Então é isso. Deixa aqui nos comentários qual que foi a dica mais importante, a dica que na hora que eu falei você fez assim, ó. Eu quero saber. Se inscreva aqui no canal, também ative o sino de notificações, porque assim, tem muita aula acontecendo, muitas aulas sendo postadas, muitos vlogs, e eu quero ter certeza que você não perca nada, porque é pra você que eu faço conteúdo. Show de bola? Então, thank you so much guys for being here with me today, and I see you on the next one. Bye!